Olá pessoas, então hoje vamos aprender coisas importantíssimas aqui dentro do Obsidian. No Word ou em outro editor de texto, a gente tem com facilidade botões que fazem com que você deixe como sublinhado, botões que fazem com que você deixe o texto maior, menor, qual o tamanho do texto que você pode utilizar. A diferença é que no Obsidian não existe isso. No Obsidian a gente tem uma linguagem chamada Markdown. Vamos ali para a tela que eu vou explicar para vocês como é que funciona. Bom, vamos lá. Eu já separei uma nota aqui. Olha só, o que é o Markdown? O Markdown nada mais é do que uma linguagem de marcação. O que é uma linguagem de marcação, Matheus? Quando você está, por exemplo, programando em HTML, você faz isso aqui, eu nem lembro se é isso aqui mesmo, mas eu vou fazer um exemplo. Ó, H1, e aí você fecha a tag, né? Digamos que aqui tudo que está dentro de H1 você vai fazer como header, certo? Show. Aqui abre, eu acho, e aqui fecha, se você fizer H1. Mas o Obsidian não usa HTML. Ó, ele aceita HTML, mas ele não usa. Isso aqui é um header. Dentro do seu Word, por exemplo, um header ele fica assim lá no back-end. Você não tá vendo isso aqui, mas no back-end ele é assim. Digamos, né? Não tô dizendo que o Word usa HTML para quem ficar bolado aí com o que eu falei. Eu quero dizer que no back-end ele usa isso aqui. O Markdown é mais utilizado para fazer documentações, porque ele é muito leve, ele é fácil de lidar. Então aqui a gente vai ver várias coisas, visualizações dentro do Obsidian, como que você visualiza como leitura, ou como você visualiza como edição, que isso é muito importante. Headings e cabeçalhos, listas numeradas e não numeradas, como escrever em itálico ou em negrito, bloco de códigos, como fazer citações ou quotes, que a gente chama, e como fazer callouts. Essa parte é muito importante, então bear with me here. Visualizações dentro do Obsidian. Você deve saber que no Obsidian você tem o seu modo de escrita, certo? E o seu modo de visualização. O modo de visualização é aqui em cima, ó. Você clica nele e você vai conseguir visualizar tudo que você fez ali. Eu não vou conseguir visualizar porque eu coloquei dentro de uma tag que eu não fechei, né? Então assim, vamos pegar um exemplo aqui. Digamos que isso aqui tivesse uma imagem. Hoje em dia, o Obsidian, ele suporta imagens no editor. Antigamente ele não suportava. Então assim, você precisava sempre clicar aqui em visualização para você saber o que estava acontecendo atrás. Isso aqui que tem hoje em dia se chama Live Preview. Você pode ver que quando eu coloco meu cursor aqui em cima, ele mostra sempre aquilo que foi realmente feito. E quando eu tiro, ele mostra a visualização correta. Então, hoje em dia, vocês não precisam mais se preocupar com isso, exceto quando vocês tiverem coisas muito específicas. Então, é interessante deixar vocês sabendo disso. Vamos nos settings. Acho que em português vai estar configurações. Você vai ajustar dentro dos seus hotkeys. Você vai ajustar Reading View. Modo visualização de leitura, tá? Visualização de leitura. Se vocês tiverem algum tipo de problema com isso, agora vocês já sabem. Reading View. Vamos em Alt E. E agora sim. Então, não interessa. Eu posso clicar aqui e tentar escrever nessa nota. Não vai funcionar. Apenas se eu clicar Alt E. Isso vale para todas. Em default, ela tá abrindo com o modo de escrita, ó. Tá? Ou não está? Deixa eu ver. Está abrindo com o modo de visualização, desculpa. Digamos que você queira abrir direto em modo de escrita. O problema de abrir em modo de escrita é que você vai clicar aqui, ele não vai te mostrar o database. Você vai acabar tendo que sempre clicar em Alt E. Caso você queira deixar algo 100% do tempo, toda vez que você clique em uma nota para visualizar ou coisa do tipo, se você queira um modo ou outro, você pode vir aqui em Editor. Aqui, ó, Editing View. Ele está como Editing View, você pode colocar Reading View. Eu vou deixar como modo de edição, porque eu acho interessante. Eu já me acostumei a sempre estar Alt E, Alt E, Alt E. Eu não ligo para isso. Bom,
Segunda coisa que precisamos compreender. Deixa eu voltar lá onde a gente estava. Vamos para headings e cabeçalhos. O que é um heading ou cabeçalho? Dentro do Obsidian, a gente tem alguns tipos de cabeçalhos usados pelo Word também, digamos assim. No Word você tem certas formatações, como normas da BNT, que fazem com... aliás, nada disso aqui que a gente está fazendo tem a ver com norma da BNT. Isso aqui é estritamente para documentos em Markdown. A sua base de conhecimento. Esquece norma da BNT aqui dentro. Isso daí vai ser lá para o futuro quando a gente começar a mexer com LaTeX. Bom, a gente tem o cabeçalho 1. Eu quero que vocês fiquem olhando aqui, ó. Eu estou nessa seção aqui, certo? Eu vou fazer um cabeçalho com um heading 2, no caso, um H2, né? Este é um H2. Olha só. Ele entrou debaixo dessa categoria aqui. Por quê? Porque ele é um de segunda categoria e esse é um de primeira. Então, o que a gente vai fazer? Heading 3. H3, né? Heading H4, Heading H5 e ele no Markdown ele vai até o H6, tá? Você pode está fazendo até 6 dessas estruturações aqui. Ah, Matheus, mas eu quero ter mais estruturações do que isso. Calma, a gente vai ver isso em listas. Mas por que isso aqui é importante? A estruturação de um texto, assim como dentro de um paper de faculdade, é muito importante para que você consiga navegar dentro dele. Eu tenho um texto chamado, um paper que eu fiz sobre as complicações que a bupropiona pode dar e as reações que ela pode dar nos primeiros dias de utilização, que só pela estruturação dele fica muito fácil de navegar. Eu vou tentar achar esse paper depois e mostrar num outro momento para vocês. Então, se eu quiser navegar, por exemplo, para bloco de códigos, eu clico aqui. Se eu quiser voltar aqui para o H2, eu clico aqui. E olha só que interessante. O outline eu já mostrei como que vocês fazem para abrir. Vocês vêm aqui, outline, ou show outline. Ou, se ele não tiver ativo, você pode vir em core plugins e outline. Você ativa ele aqui, certo? Listas. A gente tem dois tipos de listas em Markdown, assim como a gente tem, por exemplo, no documento Word. Listas numeradas, você vai fazer um ponto. E já está começando a fazer uma lista. Mas, Matheus, qual a diferença entre um ponto ou se eu já começar por 3? Ou se eu não fizer esse ponto mais espaçado aqui? Não. A forma com que o Markdown funciona é através de... Ele faz um parsing de praticamente tudo que você está escrevendo aqui. Então, um ponto... espaço, você pode ver que ele deu até uma indentada, ele deu até um espaço aqui entre o lado esquerdo para o direito, olha só. Se eu colocar este é o item 1, a hora que eu der um enter, ele já vai para o número 2, ó. Subsequentemente, ele vai fazendo a lista para você. E se você quiser, você pode indentar essa lista dentro desse 1, por exemplo. Você pode vir no número 2 e apertar um tab. Ele vai fazer o 1 dentro do 1. Ou como a gente faz em alguns papers, 1.2, certo? Etc. Essa é uma lista numerada. Agora, listas não numeradas, como a gente tem em Word também, por exemplo, a gente simplesmente coloca um if e ele já vai criar essa bolinha. São os bullet points em inglês que a gente chama. Então, este é o primeiro item. Este é o segundo. E se eu quiser dar um nesting ou colocar estruturalmente um item dentro do outro, eu simplesmente venho aqui no segundo item ou no terceiro ou qualquer um que você queira, eu aperto tab e ele vai deixar ele indentado. Este é o primeiro item do primeiro item, certo? Vamos mudar então para visualização de leitura, Alt E, e olha só, pronto, aqui está. Outra coisa, eu tô com um plugin chamado Language Tool. Vocês vão ver que tá aparecendo um monte de coisa aqui e tal. Por quê? Porque ele verifica a gramática, tá? Vocês podem ver que ele tá bem sujo aqui dessa forma. Olha só, tá um sublinhado aqui, tá aqui, tá aqui. Com a modo de leitura, você consegue limpar tudo isso e visualizar o texto bem mais limpo, né? Como ele seria realmente caso outra pessoa estivesse lendo ele. Certo, agora vamos para como escrever em itálico ou negrito. Matheus, eu preciso muito destacar certas
certas linhas, certas palavras, num tema com Obsidian não há problema. Se você colocar este é um texto destacado, você vai selecionar e você vai simplesmente colocar um asterisco para um texto em itálico, certo? Ou você vai colocar 2 asteriscos para um texto em negrito. No Word a gente faz Ctrl N, aqui simplesmente 2 desses cada lado, no caso. Se você colocar mais um, ele vai ficar negrito e itálico, certo? Eu vou dar uma dica aqui para vocês de um plugin que vocês vão gostar bastante, vocês que têm problemas agora em como fazer essa mudança de environment. Vocês vêm em Settings, Plugins, Browse, você vai em Cmenu. Olha só que bacana. Quem fez isso aqui é uma menina lá da comunidade do Obsidian e que ajuda muito quem está começando agora. Ó. Ele é um plugin que deixa com que você utilize um menu como se fosse no Word, o que é bem bacana. Você pode simplesmente selecionar e escolher aquilo que você quer mudar. Simples. Bem bacana. Se você quiser, Community Plugins, você vem aqui em Turn On, Turn Off, modo restrito, e você vem aqui em Browse e acha isso. Próximo item, bloco de códigos. Para que você vai querer um bloco de códigos? Você que é programador, você sabe mais o porquê que serve um bloco de códigos. Mas as pessoas que não são programadores, talvez não vejam lógica para isso, não sei. O interessante do bloco de códigos é que ele não é afetado por outras coisas. Por exemplo, digamos que eu queira fazer uma nota aqui de como fazer texto destacado em negrito, por exemplo. Se eu fizer assim, ó, você coloca o texto assim, e aí eu venho aqui e destaco ele em negrito, na hora que eu for renderizar, a pessoa não vai saber como que ela vai fazer, ela não vai saber que ela precisa colocar 2 asteriscos aqui. Ah não, Matheus, mas daí eu vou colocar vários asteriscos aqui, peraí, eu vou colocar vários. Nossa, ficou estranho, né? Não ficou legal. Então o que a gente faz para quando isso acontece? Ou você pode colocar acento... Caraca, como é que é o nome desse acento, cara? Pera aí. Acento grave, lembrei. Então você vem aqui, você pode selecionar o texto, acento grave, espaço, certo? A partir daqui, o Obsidian não vai ler do que está aqui dentro, renderizando como qualquer coisa que você queira em código de formatação. Então vamos lá. Eu vou selecionar isso aqui de novo e vou colocar 2 asteriscos. Vamos ver como é que fica? Pronto. Ele não está mais mostrando isso aqui como negrito, a não ser que eu venha aqui e retire esses acentos agudos ao contrário. Acento grave, oh meu Deus do céu, tá difícil. Outra forma de fazer isso é você colocando 3 acentos graves. Você vai dar eu coloquei 2, o terceiro não foi, eu vou dar um espaço e ele vai. O que vai acontecer aqui? Tudo que eu escrever aqui dentro, eu posso colocar negrito, itálico, eu posso colocar negrito. Eu posso colocar até um heading daquele ali. Posso colocar heading 1. E nada disso aqui vai ser renderizado da maneira que está sendo renderizado aqui. Isso é muito importante para explicações ou códigos que você quer fazer. Na programação a gente usa isso aqui muito. E caso você seja um programador, saiba que se eu colocar aqui PY, por exemplo, ele já vai dar como Python essa sintaxe. E ele vai highlightar como Python. Python, PY ou Python? Deixa eu ver. Python. Isso, você precisa escrever a linguagem de programação aqui, Python. Então tudo que você fizer aqui dentro, caso você seja um programador, ele vai mostrar em highlight como se fosse uma IDE. Por exemplo, print Matheus. Ele vai highlightar isso para você. Muito bacana, né? Vamos pro próximo. Como fazer citações ou quotes. Muito interessante. Você vai simplesmente colocar esta pequena chavezinha aqui e escrever. Vamos colocar um negócio bonito. Vamos usar as duas coisas aqui. Vamos colocar um itálico para mostrar que a gente está fazendo um quote, né? E vamos colocar: quanto mais você olha para o abismo,
mas o abismo olha para você. Olha só, vamos renderizar? Renderizando, olha que bonito que fica, ó. Bonito, né? Então, esses são os quotes ou as citações. Mas, Matheus, normas da BNT não são assim. Eu sei. E a gente não está falando sobre normas da BNT aqui. A gente está falando estritamente sobre linguagem Markdown dentro do Obsidian. Esquece normas da BNT por enquanto, tá? Agora vamos lá. Como fazer um callout? Essa parte é muito interessante e eu quero que vocês prestem muita atenção nisso aqui. Antigamente a gente tinha um plugin chamado Admonition. Para você que está se perguntando. Admonition, o que ele fazia? Ele criava destaques iguais estes daqui. Olha que coisa bonita. Mas, Matheus, por que a gente não utiliza mais esse plugin? Porque os donos do Obsidian viram que esse plugin era tão poderoso que eles queriam que isso fosse um feature concreto já, nativo do Obsidian. E outra coisa, o problema do Admonition era que para você fazer ele, você teria que fazer AD e aí o nome do Admonition, por exemplo, nota. Isso deixava tudo que estava aqui dentro como um código. Ele criava formatações para você, criava, só que não era tão interessante assim, porque ele limitava. Você pode utilizar ainda? Pode. Você pode utilizar o Admonition da maneira que você quiser. Você pode vir aqui, ó, Settings, Browse, Admonition. Certo? Você vai vir aqui, você vai ver que é praticamente a mesma coisa, ó. Beleza? Só que agora, com os callouts, você tem a possibilidade de fazer muito mais. E não é difícil de fazer. Olha só. Se você vê dentro do código fonte, como que a gente faz um callout, é muito simples. A gente começa com um quote, da maneira que eu ensinei acima. Você vai abrir uma chave, exclamação, e vai escrever o que você quer aqui dentro. Calma, existem vários tipos de callout. Vamos fazer um callout, por exemplo, de um bug, certo? E aqui eu posso escrever meu título. Este callout é um bug. Opa. E a hora que eu der 2 passos, pronto, ele vai mostrar aqui. Você pode deixar ele simplesmente como um título assim, ó, estou renderizando a visualização, ó. Você pode deixar ele simplesmente como um título dessa forma e aí escrever embaixo o que você quiser, ou você pode dar um nesting dentro desse título e escrever aqui, ó, o bug foi encontrado, porém não foi corrigido, certo? A hora que eu der que eu sair da edição aqui, você vai ver que ele vai estar aqui dentro. Muito bacana, né? Isso aqui é bom para visualmente você destacar os seus textos. Por exemplo, digamos que você tem uma pergunta e você tem uma resposta. Será que ele tem nativamente uma pergunta? Vamos ver. Question, tudo isso aqui é em inglês, tá? Você vai ter que entender isso aqui em inglês, mas não se preocupe, eu vou deixar na descrição do vídeo todos os modelos de callout que eu conheço. E tem ainda outros, só que eu desconheço os outros. Ó, question, ele realmente existe. Vamos colocar aqui agora a resposta, né? Ó, abre essa chavezinha, que eu não sei o nome, coloca a chave, exclamação, vamos colocar answer. O bug foi corrigido. Foi muito fácil corrigir. Pã. Bom, a resposta veio da mesma forma que veio a nota, que é esse. Será que eu coloquei certo? Não, coloquei certo. Que é esse lapisinho aqui. Agora a gente pode dar uma olhada no que são os callouts fixos ou colapsáveis, certo? Esse aqui é um callout colapsável. Vamos ver como ele funciona? Olha só, eu consigo deixar ele expandível ou não. Aqui dentro tem uma nota que irá aparecer se eu clicar no título do callout. Pronto. Como eu faço isso, Matheus? Olha só, mesma coisa que o outro, eu só vou precisar colocar um sinal de menos na frente e dar um espaço para o meu título. Então, se eu quiser colocar, por exemplo, se eu estiver fazendo uma repetição espaçada e quiser fazer com callouts, eu posso fazer, olha só. Vamos abrir
esse aqui. Eu vou colocar question. Qual é a massa do Sol? Resposta da massa do Sol. Olha só. Então, quando eu tiver aqui... Opa, eu não coloquei ele colapsável, peraí. Colapsável, pronto. E aí, quando eu estiver revendo minhas notas... Ah, qual é a massa do Sol? Aqui vai estar a resposta. Entendeu? Esse é um callout colapsável. A gente tem outros modelos. A gente tem o Abstract, que é este cara aqui. E os outros tipos estão aqui embaixo. Tadã! Olha o quanto. Olha que bacana. Olha que legal. A gente tem tarefa, que caracteriza-se pelo to-do. A gente tem warning, que caracteriza para atenção, cuidado. Info, para informação. Hint, é como se fosse uma pista. Ele é como hint também. Done check, caracteriza pelo success. Fail, faltando ou falha. O bug, né, que eu já tinha explicado ali em cima. Exemplo e quote, que é como a gente pode fazer. Esse aqui foi o que eu fiz antes. É como a gente pode fazer essa citação aqui, que a gente fez aqui em cima, ficar mais bonita ainda. Então vamos lá, vamos ver como é que a gente vai fazer. Nada disso aqui é necessário um plugin, tá? Nada disso aqui. Isso aqui é nativo agora do Obsidian. Você pode vir aqui, abre a chavezita, clica aqui, exclamação, quote. Aí a gente pode colocar aqui, Nietzsche uma vez disse. Vamos colocar bonitinho aqui. O que ele disse? É mais fácil lidar com uma consciência pesada do que com uma má reputação. Olha que bonito. Olha que coisa mais linda. Olha só, olha só. Pronto. Você vai saber que isso aqui é um quote. Bom, eu acho que por esse vídeo é isso. Ainda tem muita coisa pra gente cobrir durante a nossa Obsidian Series. Mas por enquanto é isso. Acho que já tá bem grande o vídeo, inclusive. Nem sei quanto tempo tá aqui. 26 minutos, pelo amor de Deus. Gente, obrigado por ter assistido. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, joga aí debaixo nos comentários. E é nóis.